Glória a Deus, graças a Deus. E eu quero partilhar com vocês hoje, no livro de 2 Samuel, capítulo 6. Diz assim a palavra de Deus. E tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo para Baalim de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos exércitos, que se assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo, e a levaram da casa de Abinadab, que está em Gibeá, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. E levando-o da casa de Abinadab, que está em Gibeá, com a arca de Deus, Aiô ia adiante da arca. E Davi e toda a casa de Israel festejavam perante o Senhor, com toda a sorte de instrumento de pau, de faia, como também com harpas, com saltérios, com tamborins, com pandeiros e com símbolos. E chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e pegou nela, porque os bois a deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. E Davi se contristou, porque o Senhor abrira rotura em Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse: Como virá a minha arca do Senhor? E não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, a cidade de Davi. Mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom, o giteu. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o giteu, 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: Abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por causa da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, à cidade de Davi, com alegria. Queridos, esta passagem ela tem muito ensino para nós. Nós que dizemos que andamos com Deus, nós que até andamos com Deus. O que aconteceu aqui nessa passagem, se você perceber? Davi, ele queria trazer a arca de Deus para junto de si, para junto da sua família. A arca de Deus tipificava o lugar da glorificação. A arca de Deus tipificava a presença do Senhor. Era ali que o povo invocava o Senhor, o Deus que se assenta entre os querubins, o Deus Todo-Poderoso. E Davi ali, fazendo com que aquela arca fosse para o seu reinado, pegaram da arca, tiraram da casa do sacerdote, e diz a palavra de Deus que foram caminhando rumo àquele objetivo. Só que no meio do caminho a arca estava sobre carros de boi. Então a arca, ela, por causa que os bois tropeçam, a arca começou a pender e quase caiu. Nesse momento que ela estava pendendo, Uzá colocou a mão na arca de Deus. E havia, queridos, uma determinação na época que não poderia se tocar no sagrado, naquilo que era santo. E ainda, Uzá, aqui, ele acabou morrendo, porque ele tocou de forma imprudente, diz o versículo 7, naquilo que era a arca de Deus. E eu quero que você medite sobre esta palavra. Por quê? Porque naquele momento, aquele homem estava ali ao lado da arca de Deus, que tipificava a presença do Todo-Poderoso, que tipificava a glória do Todo-Poderoso. Porém, ele não viveu a vida, ele viveu a morte. Por quê? Se ele era um sacerdote, se ele era alguém que estava ali para, na verdade, viver a bênção. Porque, simplesmente, ele não estava tratando as coisas de Deus da forma que devia ser tratada. Havia uma determinação
No livro de Números está escrito que a arca de Deus devia ser levada sobre o ombro dos levitas. E a cada passo os levitas deviam sacrificar ao Senhor, sacrificar a Deus, declarando a soberania do Senhor, porque o Senhor é santo. E aquele homem, Uzá, sabendo disso, todavia, fez da sua maneira. Ah, não, deixa eu fazer de um jeito mais conveniente. Ao invés de a gente ficar carregando a arca, né, porque é pesado. Ah, não, Deus não quer sacrifício, né? Deus não quer fazer eu sofrer, né? Então, ao invés da gente carregar a arca, a gente põe em cima do carro de boi. E aí a gente não é sacrifício pra gente, aí não é nada difícil, a gente vai tranquilo. E assim, Uzá morreu, com esse tipo de sentimento no coração dele. E hoje, queridos, muitas pessoas têm morrido espiritualmente. Muitas pessoas. E como Davi quase morreu espiritualmente. Sabe por quê? Porque Davi, quando ele viu ainda Uzá ali morrendo, ele, ao invés de procurar entender o motivo, porque Deus estava agindo daquela forma, ele ficou do lado do rapaz que estava ali naquele estado e se voltou contra Deus. Ele falou, não, então, né, eu que não, como que eu vou levar a arca de Deus para junto de mim? É para morrer? Né? Não é para ser abençoado? Ah, não, então não. E ele pegou a arca e levou para a casa de Obed-edom. E há muitas pessoas que têm afastado a presença de Deus de si, porque não compreendem que, na verdade, Deus, ele não quer, nenhum tipo de destruição. A palavra do Senhor diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Porém, Deus, ele quer reverência ao seu santo nome. Deus, ele quer respeito. E as pessoas têm tratado levianamente as coisas de Deus. As pessoas têm tratado de qualquer forma aquilo que pertence ao Senhor. A arca de Deus, queridos, tinha ficado 20 anos. Se você ler o livro de 1 Samuel 7, essa arca tinha ficado 20 anos na casa de Abinadab. E, no entanto, nada tinha acontecido na casa de Abinadab, nem na vida de Abinadab, porque eles já estavam se relacionando com Deus por religiosidade, por costume simplesmente, e não por reverência, não com respeito, não com temor. E muitas pessoas hoje, em nome daquilo que é o seu bem-estar, têm feito muitas coisas contra Deus. E pessoas que, em nome do seu bem-estar, têm agredido a santidade de Deus. Ah, não, Deus quer ver eu feliz. E vão e se submetem a podridões, se submetem a situações malignas, como está escrito no livro de Mateus. Abandonam a palavra de Deus, quebram o mandamento de Deus pelas suas próprias tradições, pelos seus próprios, pelas coisas que herdaram. E há pessoas que têm quebrado mandamentos de Deus, pessoas que têm quebrado princípios divinos, pessoas que têm quebrado realmente palavras proféticas. Por quê? Porque acabam, por conveniência, optando por fazer a sua própria vontade. Ah, não tem problema não se eu fizer dessa forma. Ah, não, Deus vai entender, foi isso que Uzá fez. Ah, não vamos carregar no ombro não, Vamos colocar no cavalo de boi, vamos colocar dessa forma. E pessoas têm se posicionado dessa forma diante de Deus e têm morrido espiritualmente, porque não entendem que precisam ser pessoas determinadas com relação aos seus princípios, precisam ser pessoas, sim, que se posicionam definitivamente com relação às coisas de Deus. Não é possível, queridos, a pessoa ficar em cima do muro. Não é possível você ficar realmente sem se posicionar espiritualmente. Não é possível querer agradar a Deus e querer agradar a outras situações que, na verdade, só investem para que você contrarie a determinação de Deus para a sua vida. Uzá, ele morreu naquele momento, porque ele estava
como disse o versículo 7, tratando de forma imprudente, tratando de forma negligente as coisas de Deus. E que hoje o teu coração possa refletir sobre esta palavra, porque muitas vezes ou nós somos Abinadab, ou nós somos Uzá, ou nós somos Obed-edom. Abinadab é aqueles que têm a presença de Deus no seu lar, têm acesso a Deus, têm acesso à glória de Deus, todavia não vivem nada, porque simplesmente não buscam, simplesmente não se posicionam, mas religiosamente estão satisfeitos simplesmente por terem a presença de Deus na sua casa. Ou Uzá é aqueles que não querem ter trabalho com as coisas de Deus, não querem se sacrificar. E Jesus falou sim, não, pastora, mas o sacrifício já foi feito. Mas Jesus, ele falou, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. E se nós, queridos, não tivermos aptos para renunciar a situações, a ocasiões que são destrutivas à nossa vida espiritual, dificilmente nós entramos no reino de Deus. E Uzá tipifica este, que não quer maiores sacrifícios. Não, do jeito que dá, deu. Para as coisas de Deus é sempre de qualquer maneira. As maiores brigas que nós tivemos nesta cidade não foi nem contra o demônio, porque o demônio ele reconhece a autoridade, ele respeita quem teme a Deus, mas as maiores brigas que nós tivemos eram com pessoas que tinham nome de crente e na verdade queriam se manter em sujeiras, queriam se manter em roubos, queriam se manter em prostituições, queriam se manter em adultérios, queriam se manter em infidelidade, pornografias, as maiores brigas. Porque era uma resistência terrível do próprio crente. Você tinha quase que provar para ele que aquilo é inadmissível, porque nós somos templo do Espírito Santo de Deus. E há muitas pessoas que, como Uzá, pelo fato de irem ao templo, pelo fato de estarem anos dentro de uma igreja, se julgam sim no direito de fazerem as coisas como lhe apraz, de fazerem as coisas não como Deus quer, mas do jeito que acham que deve ser feito. E eu quero te falar hoje em nome de Jesus, não é da sua forma, é da forma de Deus. Não é da sua maneira, é do modo de Deus. Pessoas que querem ter um título, mas não querem ter aquilo que é a direção. A direção de Deus é o que vai reger as nossas vidas. E eu quero falar para você em nome de Jesus Cristo. Queridos, eu vou ser sincero, como eu desejo o dia do Senhor. A Bíblia fala para nós não desejarmos, né? A Bíblia fala, não desejo o dia do Senhor, porque será dia de dor, será dia de lamento, será dia de desespero. Mas, queridos, há momentos que eu desejo, porque, sinceramente, só Deus mesmo, para mostrar que o que Ele quer realmente é uma coisa só, e com Deus é sim, não. Só Deus mesmo, porque há pessoas que se fecharam, estão cauterizadas nos seus pecados e elas não compreendem, e não se submetem, e não se arrependem. Mas que você hoje, em nome de Jesus, não seja Uzá, aquele que toca indevidamente na arca de Deus, aquele que se relaciona com Deus de forma imprudente, de forma errada, de forma contrária à palavra de Deus. Mas seja Obed-edom. Quem foi Obed-edom? Obed-edom, sabe o que significa o nome dele? Era um escravo edomita. Obed, escravo. E, queridos, independente dele ser um escravo edomita, ele tinha tanta reverência, ele tinha tanto respeito com as coisas de Deus. Queridos, e quantas vezes você conhece uma pessoa aí que alega nem ter religião, mas ela teme tanto a Deus, ela respeita tanto a Deus, ela respeita o nome de Deus. E Obed-edom era assim. E quando a arca do Senhor entrou na casa dele, o respeito dele para com Deus era tão grande, o cuidado dele com as coisas espirituais eram tão grandes, que em 3 meses
a vida de Obed-Edom foi totalmente mudada. Em 3 meses, presta atenção, a arca ficou 20 anos na casa de Abinadab. E nada aconteceu. A arca caminhou ao lado de Uzá, só que ele era irreverente e, no entanto, não teve poder ou interferência sobre a vida dele, mas pelo contrário, ele acabou morrendo do lado da arca. Agora Obed-Edom não. Ele teve a arca dentro da sua casa. E sabe o que aconteceu? Ele respeitou. E diz então a palavra do Senhor que ele prosperou. Olha o que diz o versículo 11 do capítulo 6 de 2 Samuel. E ficou a casa do Senhor em casa de Obed-Edom, o giteu, 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-Edom e a toda a sua casa. Então avisaram a Davi. Deus abençoou a Obed-Edom e tudo que ele tem por causa da arca de Deus. E sabe o que é isso? É quando você, querido, realmente levar a sério as coisas de Deus. Quando você realmente, querido, se posicionar firmemente, não parcialmente, não, no meio termo, em dúvida, não com uma vida errada. Ah, mas é porque o pastor não sabe, porque o fulano não sabe, porque minha mãe não sabe, porque fulano não sabe. Você acha que isso realmente não vai te trazer dano nenhum? Deixe de ser Uzá. Não seja irreverente. Deus está agindo na tua vida, Deus já está do teu lado. Respeite a presença de Deus, porque você está morrendo do lado de Deus. Uzá morreu do lado da arca. Morreu ao lado, querido. Sabe por quê? Porque a arca estava ali do lado, podia trazer bênção sobre ele. Mas porque ele não respeitou os princípios divinos, não respeitava a palavra de Deus, não cumpriu conforme Deus queria, mas queria fazer da sua forma. Ah, não tem problema não. Eu faço isso, mas faz aquilo. Não, mas aí eu falo com Deus, está tudo certo. Ah, isso aí eu não acho que é errado, não. Quantas vezes eu ouvi isso para coisas inimagináveis? Sabe por quê? Porque as pessoas, ao invés de buscarem se arrepender e ao invés de buscarem o justificador, elas estão cheias de justificativas. Mas eu quero falar para você, querido, você que ainda teme a Deus, você que ainda respeita a Deus e sabe que Deus é verdade, a palavra dele é verdade. Cumpra a palavra do Senhor incondicionalmente, porque ele é verdade e ele é santo. E sabe o que aconteceu? Obed-Edom foi tão abençoado e tudo que ele tinha foi tão abençoado que por fim Davi acabou cedendo. Olha que interessante. Aí Davi vai lá e fala: amém, eu preciso mesmo dessa arca. E diz que ele foi e mandou trazer a arca, mas não mais de qualquer maneira, mas agora ele mandou trazer a arca como Deus queria que ela fosse levada, sobre os ombros, sacrificando no caminho. E eu quero que, em nome de Jesus Cristo, que você hoje possa se posicionar diante de Deus e dar frutos dignos de arrependimento, porque nós não somos daqueles que se justificam a si mesmos, mas daqueles que são justificados pela fé no Filho de Deus. E se nós procuramos ser justificados em Cristo, nós receberemos sim o perdão. É o que está escrito no livro de Gálatas. Mas enquanto a pessoa fica se justificando, enquanto a pessoa fica buscando motivos para se manter imundo, para se manter sujo, para se manter contaminado, a sua vida não sai do lugar. Vai ser igual a Abinadab, fica 20 anos com a arca dentro da casa, mas nada resolve. Ou vai ser como Uzá, fica andando do lado da presença de Deus, do lado do próprio Senhor, mas nada resolve e, pelo contrário, ainda morre espiritualmente. Que a tua alma possa desejar hoje a presença do Senhor e você possa sim buscar a Deus, porque nós somos justificados pelo poder do sangue de Jesus Cristo, e Ele fará a boa obra nas nossas vidas
em nome de Jesus Cristo. Deus tem poder de realizar o milagre em você hoje, em nome de Jesus Cristo. Eu creio nisso e eu libero essa palavra na tua vida, em nome de Jesus.